da Conab, a safra de milho 21-22 promete ser de quase 35% maior do que no ciclo anterior. E sobre essa terceira projeção aí, vamos repercutir com o Sérgio Dizen, que é diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Oi, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, viu, Sérgio? Agora a produção vai ser impulsionada, então, por um aumento de área plantada, não é? Estimativa maior do que no ciclo passado. Esse alto percentual reflete, então, a recuperação nas produtividades, principalmente depois da segunda safra ter sido impactada negativamente no ciclo 2021 pelas adversidades climáticas que a gente viu aí, que aconteceram, né? Seca, geada. Olha, nós tivemos o ano passado uma série de eventos que caracterizaram por uma perda muito grande da safra. Nós inicialmente estimávamos em 108 milhões e produzimos aproximadamente 85 milhões. Isso ocorreu porque nós plantamos ela mais tarde, quer dizer, nós saímos com o plantio atrasado por conta do atraso das chuvas, plantio da soja, e depois nós tivemos chuva no plantio do milho, e isso ocasionou o quê? Uma falta do período, uma quebra do período ideal para a produção. O que aconteceu? Nós tivemos seca, nós tivemos geada e nós tivemos pragas que assolou as lavouras, principalmente do estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O que a gente está vendo esse ano? Este ano a gente está vendo que a soja está sendo plantada no melhor momento, ela está correndo bem, o produtor está feliz com ela, exceção do Rio Grande do Sul. E o milho, primeira safra, que foi plantado muito cedo no Rio Grande do Sul, sente alguns efeitos, mas nas demais regiões do Brasil, ele vai muito bem, ele vai indo dentro do esperado. Então, o que a gente leva a pensar? Que a safra, diante dos modelos que a gente tem predictivos, vamos ter uma safra melhor que o ano passado, num nível de produtividade maior e, consequentemente, num índice de oferta, um volume de oferta final muito superior ao ano passado. Por isso que nós chegamos nesses 35% maiores do que a safra passada. E quanto, então, Sérgio, deve crescer essa produtividade? Olha, a produtividade cresce, a gente tem um aumento de área, principalmente na área de segunda safra, a gente cresce mais na segunda safra, né, um crescimento entre 6% e 8%, né, uma estimativa, e a produtividade explica o restante do aumento de produção. Essa produtividade estimada, ela deve crescer aí na faixa de 8%, 7%, 8%, que na realidade ela retoma o ritmo de produtividade normal que é esperado para esse tipo de atividade. E, Sérgio, por conta das chuvas que ocorrem agora lá no sul, eu já ouvi aqui que tem análise prevendo quebra na produção de até 40%, e isso pode, então, refletir no abastecimento do milho até a chegada da segunda safra. Essa oferta pode ficar apertada ou não? Olha, não é o que a gente tem sentido nos balanços mensais de oferta e demanda. Por que a gente não vê esse risco muito iminente? Porque, na realidade, se quebrar 40% da safra gaúcha nesse ano, nós vamos cair de uma expectativa de 29 milhões para 26 milhões de toneladas. Mas, ainda assim, é 2 milhões de toneladas acima do que nós tínhamos de previsão do ano passado. E a gente nota que o próprio mercado, ele é soberano, ele tem uma visão mais ampla, né, do mercado, da situação. O que acontece? Ele, na realidade, ele está vendo que a gente vai ter uma oferta maior, por isso a gente viu um embarque de milho maior nos últimos meses. A gente chegou a trabalhar com a hipótese de exportar 17 milhões, já estamos exportando 19 milhões e podemos chegar até 20 alguma coisa, né? Embora não vá chegar nos 22 milhões, que foi um número que a gente previu, mas a gente vai surpreender positivamente nas exportações. Isso só ocorre porque, na realidade, o mercado doméstico está vendo
que existe uma oferta suficiente para atender a demanda interna. E falando na demanda interna, como fica a projeção da Conab para a demanda doméstica? A demanda doméstica de milho é acima de 45, 40, ela está acima de 45 milhões de toneladas, e isso tende a 80, não, desculpa, ela está acima de 88 milhões de toneladas, 40 milhões é de soja, né? A gente tem que observar as coisas com mais clareza, né? E às vezes a gente fica com esses números na cabeça e acaba, então 44, 45 é a demanda de soja, 88, 90 milhões é a demanda de milho, né? 88 milhões. E a gente vê que o milho, ele é um insumo extremamente importante para toda a cadeia da produção de proteína animal, leite, ovos e carnes, e isso daí nos abre como um espaço, vamos dizer, é melhor a gente exportar a proteína do que a gente exportar o grão. E isso é sempre a nossa preocupação, que quando exportamos os grãos, nós estamos exportando um produto que é muito menor o valor agregado do que quando exportamos as proteínas, que tem um valor agregado maior devido ao processamento desse milho, a alimentação animal, processamento da carne, do leite, dos ovos, para a posterior exportação. Então, o efeito multiplicador disso na economia, em termos de emprego, de renda, de impostos, é gigantesco. Então, por isso que sempre a gente tem essa preocupação de oferecer ao mercado uma antevisão, para não deixar que o mercado fique desabastecido. Quando a gente fala em milho, existe sempre aquele questionamento: mas por que não se faz estoque? Porque hoje o sistema produtivo de milho é muito mais dinâmico do que era 20 ou 30 anos atrás. Há 20 ou 30 anos atrás, a gente produzia 80% na primeira safra, que é a safra agora, de verão, e depois produzia 20%, 22% na chamada safrinha, que é a segunda safra. Hoje, nós produzimos 25 milhões de toneladas, ou mais, de 25 a 29 milhões de toneladas nessa primeira safra, ou seja, 25% do total. Depois, nós produzimos 73%, 74% na segunda safra, que é mais de 80 milhões, 88 milhões. E depois, na terceira safra, a gente produz mais 2 milhões e meio, 3 milhões de toneladas, que é a safra do Norte e Nordeste. Então, vejo que o mercado de milho ele vai entrando escalonado. E esse segundo semestre, que é onde nós entramos com a maior parte das exportações, é quando o país consome mais milho. Então, nós consumimos mais milho no segundo semestre do que no primeiro, uma diferença aí de 30% a mais no segundo semestre. E é também o momento que o hemisfério norte colocou no mercado a produção. Então, se a gente precisar buscar milho, a gente tem esse milho disponível, né? Lembrando que o milho, a maior parte do milho que o Brasil importa vem do Paraguai e da Argentina. Muito mais por uma questão de proximidade, que eles estão muito próximos da região sul do Brasil, que demanda milho, do que propriamente por outras questões maiores. E o centro-oeste, principalmente os estados do Mato Grosso, do centro para o norte, com a indústria do etanol de milho, ele passou a vender, ao invés de vender milho em grãos, ele passou a vender energia na forma do álcool e proteína na forma da carne, porque o DDG, que é um subproduto do etanol de milho, ele gera um produto muito bom para confinamento, para gado de leite, e é muito usado, num custo bastante acessível. E Sérgio, aproveitando que você mencionou aí o milho dos países vizinhos, aí citou a Argentina, como fica então a projeção para a importação do milho para o próximo semestre? Olha, nesse momento, a importação é muito difícil da gente dizer, porque a gente tem uma tendência a exportar mais do que importar. A gente não tem um volume do Paraguai, a gente vai exportar em 1 milhão e 800 milhões de toneladas. Aí isso é muito mais certo. Agora, da Argentina, é à medida que a safra brasileira pode ter uma pequena deficiência de oferta, principalmente no primeiro semestre. Então, não é um modelo previsível nesse momento. O que você consegue prever é que existe esse milho e o Brasil tem condições. Se o preço de paridade, ou seja, o preço de eu trazer esse milho para o mercado doméstico, se equalizar, eu vou trazer.
Se não, eu não trago. Então, o Paraguai é certo que vem, porque esse preço de paridade, esse custo de produção é mais baixo e eles não têm uma indústria demandante por esse milho e também não têm canais mais azeitados de exportação para outros mercados. Então, o Brasil acaba sendo o principal comprador desse milho. Agora, na Argentina, ele é muito volátil. Aí você tem todo tipo de atividades. Se faltar, importa. Se não, ele vai para outros países. Tá certo. Eu queria agradecer a você pela análise aí desse levantamento produzido e feito, essa expectativa toda da Conab em cima desse grão tão importante que é o milho, né, a cereal. Conversei com o Sérgio Dizen, que é o diretor, então, de Política Agrícola e Informações da Conab. Muito obrigada e tenha um excelente início de semana, viu, Sérgio? Boa tarde, boa semana a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Estamos à disposição sempre que preciso para informar, para dar segurança alimentar ao Brasil.